Estamos no dia 17 de janeiro, lembrando que Deus quer nos guiar e nos orientar nesse dia 17. O Senhor me disse: Israel, você é o meu servo e por meio de você serei glorificado. Que hoje, nesse dia, possamos glorificar a Deus, Ele que é Senhor. Nós queremos também pedir que Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, venha estar conosco, guiando, orientando e nos fortalecendo. Assim como é o convite do profeta Neemias: não fiquem tristes, a alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Que Deus aí nos transforme em pessoas fortes, porque a alegria vem de Deus, a alegria vem dos céus. Por isso nós queremos agora ter um momento de louvor que diz: quero louvar-te sempre mais e mais. Mais para cima. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti. Quero amar-te sempre mais e mais. Quero amar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti. Quero servir-te sempre mais e mais. Quero servir-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti. Quero servir-te sempre mais e mais. Quero amar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as mãos a ti. Quero amar-te. Nós também queremos ouvir a leitura do Antigo Testamento, do Salmo capítulo 40. É um salmo que diz que é para o mestre de música, Salmo de Davi, que diz o seguinte: Salmo 40, os versículos de 1 até o 13. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição,
de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar, os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabe, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça, falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam. Pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mas numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Que no dia de hoje nós também possamos clamar como fez Davi: Senhor, agrada-te de mim. Vem me libertar. Vem, Senhor, me ajudar em tudo aquilo que eu preciso. Se nós fizermos isso, nós podemos ter certeza que isso que o Davi fez está acontecendo também na nossa vida. Coloquei a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. É um texto bonito, porque mostra que Deus se inclina em nosso favor, em nossa direção, e que Deus possa realmente estar inclinando também, ouvindo os teus clamores. Do Novo Testamento, o texto é de 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, os versículos de 1 até o 10. Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios 2, de 1 a 10. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou de poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o anunciou, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Que palavra poderosa Paulo está dizendo, né? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou aquilo que Deus preparou para aquelas pessoas que o amam. E que no dia de hoje, e também no decorrer da nossa vida, possamos ouvir o que Deus tem preparado para nós.
Por isso nós queremos justamente dizer que isso tem que começar em mim, em nós. E é isso que nós queremos agora então adorar a Deus cantando, a começar em mim. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Que Deus justamente possa habitar em nós, nos dando a certeza do cuidado dEle. Por isso que nós queremos também agora ter uma palavra de oração. Pai, como é bom confiar em Ti, como é bom saber que tudo aquilo que vem de Ti, Deus, é um plano grandioso, é de poder, é de cuidado. E que agora, Deus, o Senhor também possa começar em nós essa obra que o Senhor tem começado no decorrer da história da humanidade. Isso que Paulo anunciou que nós temos que ver e entender. Olho nenhum viu, ouvido nenhum entendeu e percebeu o que vem de Ti, Deus. Os nossos olhos só podem ver, os nossos ouvidos só podem ouvir aquilo, Deus, que vem de Ti a partir do momento que o Teu amor nos invade, permitindo com que os nossos olhos e ouvidos sejam abertos. Ou como diz também o salmista ali, o Davi, agrada-te, Senhor, em vir me socorrer, em vir me ajudar, em vir, Deus, me dar forças. E é por isso que nós pedimos, Deus, pelo Teu perdão, porque o Teu perdão nos aproxima, Deus, de Ti, e nós queremos justamente ter essa comunhão íntima contigo, porque o Teu perdão vem, Deus, nos curar, Ele vem nos transformar, Ele vem nos renovar, Ele vem, Deus, permitir com que os nossos olhos e ouvidos estejam abertos e atentos à Tua verdade, à Tua realidade, ao Teu querer, aquilo, Deus, que de fato o Senhor tem preparado para todos nós. Obrigado a Deus, porque o Senhor é fiel, e que também nesse momento, ao ouvirmos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, sejamos realmente transformados para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus que nós Te pedimos, Deus. Amém. Só lembro que próximo domingo, dia 24, e também no domingo seguinte, dia 31, nós teremos cultos presenciais na comunidade do Jardim Sofia, né? Todos são convidados também a participarem, quem puder, no dia 24 e no dia 31, à noite, às 19 horas. Agora, nos preparando para a mensagem, nós queremos reconhecer como Deus é bom com cada um de nós. E nós queremos dizer, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar no Teu grandioso ser. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar em Teu grandioso ser. O céu de estrelas vejo admirado, a declarar ao mundo Teu poder. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és Tu, grande és Tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu.
E quando penso quanto Deus me ama, e em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração proclama, pois foi por mim que Ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Tua palavra veio revelar-me o alvo que eu devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de te louvar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Nós, no mês de janeiro, temos trabalhado esse tema bagagem. Primeiro domingo, mesmo Deus. Segundo domingo, rumo ao novo. Terceiro domingo, hoje, mapeando esse novo ano que Deus tem colocado diante de nós. E para isso, nós queremos usar um texto da carta de 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Os versículos de 8 até o 12. 1 Pedro, capítulo 3, os versículos 8 até o 12, onde nos é dito: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Não sei se você já teve dias ruins, né? Talvez você possa estar perguntando assim, como dias ruins? Claro que nós já tivemos dias ruins, né? Quem é que nunca teve dias ruins? Mas eu estou dizendo daquele dia realmente muito, mas muito ruim. Eu li uma história que aconteceu lá nos Estados Unidos que foi interessante. Diz que um homem, ele estava arrumando a moto dele, estava lá experimentando, arrumando, fazendo uma limpeza, e ele estava acelerando para ver o quanto que estava, e ele, nesse acelerar, a marcha engatou, e ele acabou sendo arrastado por essa moto para dentro da casa dele. Ele acabou estourando a porta da frente da casa, e acabou entrando lá para dentro, né? A mulher dele estava dentro de casa, até levou um susto, chamou então o pronto-socorro, né? A ambulância foi lá, socorreu ele, levou ele para o hospital, viu que ele não tinha assim lá muitos machucados, tinha quebrado só um dedinho, né? Aí mandou ele para casa lá com alguns curativos, e ele foi para casa. Mas enquanto ele estava no hospital, a mulher dele ficou em casa limpando aquela bagunça, né, que tinha acontecido lá da invasão da moto dentro da sua sala. E como a moto virou, houve vazamento de gasolina. E ela foi lá, pegou alguns papéis, juntou aqueles papéis da gasolina, que tinha gasolina, e jogou dentro do vaso, que nos Estados Unidos existe esse costume, eles jogam no vaso. Ela foi colocando lá. O homem, depois, né, de ser atendido, chegou em casa, ele foi lá no banheiro, né, foi fazer xixi, e lá ele acendeu um cigarro, e na hora que ele acendeu o cigarro, ele jogou dentro do vaso, e explodiu. Novamente ele liga, a mulher, né,
liga lá para os bombeiros, e os bombeiros, nós já tivemos há pouco, e não é que aconteceu outra coisa, o meu marido explodiu o banheiro. Tenta imaginar que situação ruim, atropelado pela própria moto, explodido dentro do vaso do banheiro, né, porque ele acabou se descuidando, sentiu aquele cheiro de gasolina, mas não achou que aquilo era tão importante, riscou um fósforo e explodiu o banheiro todo. Esse homem, na verdade, ele diz que foi o dia mais ruim da vida dele. Por isso, Pedro está dizendo, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, porque esse homem, acho que naquele dia, ele tranquilamente não tinha lá um dia muito feliz, né, pelo acontecido. Quando a Tânia e eu, nossa família, nós vamos para algum lugar desconhecido, normalmente nós pegamos um GPS. No passado eu tinha mais costume de pegar mapas, mesmo assim, depende do lugar para onde eu vou, além de pegar e colocar lá no meu celular o endereço, eu coloco também, dou uma olhada no mapa, porque o GPS já nos levou para algumas bibocas, para alguns lugares que nós não imaginávamos. Então, nem sempre esse aparelhinho ele é tão confiável, né? Por isso que então em casa eu dou uma olhada no mapa para mais ou menos saber para onde nós estamos indo. Na caminhada de fé nós também precisamos de alguém que nos ajude nos momentos das incertezas. Tenta imaginar, você chega na estrada, você não conhece, aí de repente não tem placa, e tem 3 ruas naquele cruzamento, esquerda, meio e direita. Para onde você vai? Como é que você vai saber? Vai ter que perguntar para alguém o caminho certo. Nós precisamos de alguém nesses momentos onde nós nos sentimos perdidos. Por isso que a Bíblia está dizendo que Deus nos orienta para o lugar certo. Quem quiser amar a vida tem que entender que só pode amar a vida e ter dias felizes se tiver isso com Deus. Deus, Ele é Senhor sobre tudo. Ele quer orientar. Por isso que Jesus já nos convida, conforme Mateus 6,33, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o resto ele é acrescentado. Se nós colocássemos o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, muitos dos problemas seriam curados e nós teríamos dias bons, diferentes, melhores. O problema é que nós sempre colocamos na frente as nossas coisas, que na verdade nada mais é do que colocar em prática aquele ditado que tem, né? Tem muita gente que coloca a carroça na frente dos bois, e quando nós colocamos as nossas coisas na frente daquilo que é a vontade de Deus, nada mais é do que colocar a carroça na frente dos bois. E aí você pode estar perguntando, tá, reino de Deus, qual é o reino de Deus? Hoje, fisicamente falando, visualmente falando, o reino de Deus entre nós é a sua igreja, a sua comunidade, a igreja espalhada pelo mundo, porque a igreja não é uma prioridade na vida das pessoas. As pessoas dizem, quando eu tiver tempo eu vou para a igreja, ou se eu não tiver outra coisa para fazer, aí eu vou para a igreja. E aí que está o grande problema, né? Não é uma pena que muitas pessoas pensam que vão para a igreja só quando ficarem idosas, velhas, ou quando tiverem alguma dificuldade, ou então só quando tiverem tempo. Porque quando é que nós temos tempo hoje em dia? Do jeito que é corrida a nossa vida. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Jesus, Ele nos dá esse exemplo de nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, porque Ele mostra na prática o que é esse agradar a Deus. Erramos, falhamos, né? Vivemos longe do desejo de Deus. Agora, se nós queremos de fato um sistema que seja de orientação clara, não o GPS que algumas vezes falha, mas um sistema de orientação que nos ajuda em todos os momentos a tomar todas as decisões certas e corretas, decisões, na verdade, que vão produzir em nós, algo novo, nós temos que confiar em Deus. Aprender a planejar as nossas vidas, de modo que quando nós tomarmos decisões certas, não vão ser só a partir daquilo que nós pensamos, mas a partir daquilo que a palavra de Deus também diz, a partir daquilo que o próprio Deus está dizendo. Temos que traçar um plano para o ano novo,
para que possamos ter dias melhores. Pedro está dizendo, quem quiser amar a vida, é o que está dizendo ali, e não só isso, além de ter e ver dias felizes, tem que fazer algumas coisas. Entre elas, conforme o versículo 10 e 11, uma é guardar a língua, segunda coisa é afastar da falsidade, e a terceira coisa, afastar-se do mal. Se eu quero ter dias bons, eu preciso cuidar com o que eu falo, eu preciso cuidar com a falsidade, e eu preciso me afastar do mal, vendo aquilo que é o bom e o bem que vem de Deus. As Escrituras aqui estão nos auxiliando a nós mapearmos a nossa vida, a fim de vivermos uma vida boa. O que a palavra de Deus nos diz para cada momento nós fazermos, é isso que Deus quer. 3 aspectos aqui são importantes. Primeiro, buscar Deus. Segundo, seguir Deus. Terceiro, confiar no Senhor. Como é que eu posso, na verdade, buscar o Senhor? Isaías 55, 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, chame-o enquanto ele estiver perto. Buscar o Senhor enquanto nós podemos encontrar. Chegará uma época, provavelmente, a própria palavra de Deus diz que chegará uma época em que as pessoas desejarão ouvir a pregação e não poderão mais ouvir, porque não tem quem pregue. Provavelmente nem haverá mais esse livro à disposição das pessoas. Nós temos que buscar Deus. Busque enquanto podemos encontrar. Buscar a Deus enquanto há tempo, para que nós possamos de fato encontrar. Eu sei que agora qualquer um pode buscar, qualquer pessoa pode buscar. Você que está me ouvindo agora pode também encontrá-lo. A porta de Deus está aberta. Por enquanto está aberta. Por enquanto nós temos acesso. Por enquanto ainda nós podemos buscá-lo. Então, primeira coisa, busque o Senhor. Segunda coisa, precisamos seguir o Senhor. Precisamos seguir o Senhor em vida, ou melhor dizendo, aqui enquanto vivemos na terra. O que Deus fez por nós, que nós também temos que fazer para que o nome dele seja glorificado. 1 Pedro capítulo 2, que nós estamos lendo, no capítulo 3, que foi falado, se nós queremos dias felizes, antes, no capítulo 2, no versículo 21, Pedro está dizendo, vocês para isso foram chamados, pois Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os passos. Então Pedro está dizendo, para que nós tenhamos dias felizes, guardando a nossa língua, guardando da falsidade, nos afastando do mal, nós temos que aprender a seguir um exemplo. E esse exemplo é Jesus Cristo. E como é que nós vamos botar em prática esse exemplo de Jesus Cristo? Seguindo os passos dele. Ele é aquele mapa que vai nos orientar para onde nós devemos ir. Onde estão os passos de Jesus, eu vou poder seguir tranquilo, porque ali eu vou para um lugar seguro. A Bíblia diz que nós devemos seguir esses seus passos. Se realmente nós cremos nele, então nós devemos fazer o melhor de cada um de nós para seguir seus passos. Devemos segui-lo em fé e também servir a ele em todos os momentos, para que ele realmente seja reconhecido. Quanto você é devotado ao Deus eterno? Quanto você serve a Deus? Por exemplo, o Evangelho de Marcos diz que bem cedo pela manhã, enquanto ainda era escuro, Jesus se levantava, saía da sua casa, ia para um lugar solitário e lá ele orava. Não no meio da multidão para mostrar a sua piedade, não no meio de um grupo grande para revelar o quanto ele era Senhor sobre as coisas. Ele procurava um lugar solitário e lá ele orava, porque ele buscava a Deus e ele seguia ao Senhor. Jesus levanta-se de madrugada para ficar longe de pessoas,
para passar esse tempo numa comunhão muito próxima, muito íntima com o Pai Celestial. E nós temos que aprender a fazer o mesmo. Não significa que nós vamos ter que sair de madrugada das nossas camas e ir para lugares isolados das cidades onde nós moramos. Não é isso. É ter um tempo de silêncio. Mas é difícil ter algum tempo orando. Por exemplo, quem tem filhos pequenos, as crianças em casa correndo pela casa, brincando, gritando, como é que eu vou ter esse tempo de silêncio? Ou então, se a televisão está ligada, televisão de um lado, computador de outro, rádio de outro, como é que eu vou ter um tempo de silêncio, de oração, de comunhão? Né? Como é que eu vou ter esse tempo privado de comunhão com o Pai? Uma pessoa disse o seguinte: a oração deve ser a chave da manhã e o ferrolho da noite. A oração deve ser a chave da manhã e o ferrolho da noite. E é interessante a pessoa de Jesus quando ele quer nos ser como exemplo. Em Lucas 5, lá diz que uma multidão enorme ia lá para ouvir Jesus pregar, mas também buscava ver a cura que ele realizava. Mas diz que frequentemente Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Diferente de hoje. As pessoas hoje querem balada, movimento, pessoas. E aí Jesus até ficava com pessoas, pregava para pessoas, curava pessoas, mas ele procurava lugares solitários para orar, para fechar os olhos, colocar-se diante de Deus. Por causa das dificuldades da vida que nós temos que, na verdade, orar, clamar e pedir para que Deus venha nos orientar na nossa vida. Temos que seguir o exemplo de Jesus em buscar os perdidos. Lucas 19, versículo 10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Então, eu só posso ser encontrado por Jesus se eu me considerar uma pessoa perdida. Se eu achar, eu não estou perdido, sou uma pessoa salva, então Jesus, na verdade, não veio para ti, ele veio para quem está perdido. Eu estou perdido, assim como Paulo estava perdido, assim como Pedro estava perdido, assim como os discípulos estavam perdidos, e Jesus veio para nos buscar e nos salvar, porque a razão principal pela qual Jesus deixou o céu e veio para a terra foi para nos salvar. Ele carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, ele se tornou pecado por nós. Por isso nós precisamos e devemos apontar as pessoas dizendo: vá para Jesus. Jesus é aquele que veio te buscar e te salvar. Será que nós estamos interessados em levar pessoas para Jesus? Levar nossos familiares para Jesus? Levar nossos filhos para Jesus? O cônjuge para Jesus? Os netos para Jesus? Os vizinhos para Jesus? Como encaminhá-los até Jesus da melhor maneira que nós pudermos? Falando, mostrando, sendo exemplo. Eu lembro que na época da minha juventude, muitos dos jovens daquele grupo leram a história de uma jovem chamada Johnny, que ela era uma atleta que teve um acidente e ficou tetraplégica. E essa Johnny, após esse acidente que a tornou tetraplégica, ela escreveu o seguinte, sobre o que torna Deus feliz. É isso que ela escreveu. O que faz com que Deus fique feliz? Smile. Ela escreve: fazemos Deus feliz quando mostramos Jesus em nossas vidas. Nós fazemos Deus feliz quando refletimos para as outras pessoas ao nosso redor aquilo que Jesus fez por nós. Quando as hostes celestiais que estão aí, que nós atribuímos tudo a Deus, que a qualidade que nós temos em nós, o caráter de Jesus. Quando pela graça de Deus nós permanecemos pacientes, resistimos à tentação, oferecemos um sorriso, abençoamos uma criança, sentamos em silêncio, atendemos a um necessitado, cantamos um hino, repetimos o decoro, um versículo bíblico da Escritura, louvamos a Deus, pregamos o seu Evangelho, trabalhamos fielmente nas nossas atividades, alimentamos os famintos, ajudamos o próximo.
Isso faz Deus feliz. E sabe quem escreveu? Alguém que tinha tudo para reclamar da vida. Uma desportista que acabou ficando tetraplégico. Busque a Deus, busque o Senhor. Siga o Senhor. Terceiro, confie no Senhor. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o coração, não te estribes no teu próprio entendimento, em todos os seus caminhos reconheça-o, e ele vai endireitar os seus caminhos. É interessante, confia no Senhor de todo o coração. Não procure colocar a tua vida naquilo que você é capaz, no teu próprio entendimento, na tua visão. Os teus caminhos serão diferentes a partir de Deus. Ou aquilo que diz o Salmo 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. A Bíblia diz que nós devemos confiar no Senhor em tudo, confiar nele acima de tudo, porque ele é a nossa salvação. Você vive preocupado? Você deseja dizer que confia no Senhor? Que ele confia? Que você entrega nas mãos dele a tua vida? Você confia que ele vai cuidar se você fizer isso? Ou não? Cristo é o Salvador. É tudo uma questão de quem ele é e o que ele vai fazer por nós. Por isso mesmo as Escrituras nos dizem que devemos confiar no Senhor, também quando se trata de provisão diária, essa provisão material que nós tanto precisamos e tanto necessitamos. Por isso que Jesus nos ensina dizendo que nós temos que aprender a confiar com o Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Será que nós paramos para orar e com o entendimento e significado dessa oração, o pão nosso de cada dia? Quanto mais aprendemos a confiar em Deus, mais veremos dias bons. Mais veremos dias bons. Dias felizes. Como tem pessoas que ficam cantando aquele "Oh, Happy Day", dias felizes. Só há uma maneira de termos dias felizes novamente na vida, nessa vida, é num relacionamento muito claro com Deus e com Jesus Cristo. Somente quando o seguirmos em todas as coisas, quando nós aprendermos que o nosso caminhar, o nosso passo a passo é de confiança nele, nós vamos ter dias bons e dias felizes. Nós vamos ter happy days. Olhe o que Pedro diz, de maneira clara. Você quer amar, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a língua do mal. Estamos vivendo uma época que as pessoas falam muito rapidamente aquilo que está na cabeça, achando que com isso vão resolver os problemas. Cuidado com o que nós falamos. Ali diz, nós temos que cuidar também os lábios de falsidade. Nós não devemos falar coisas que não sejam verdadeiras. Não só isso, afastar-se do mal. Ou seja, o mal está ali e eu preciso me afastar. Ele não pode ser um ímã que está me atraindo. O que deve me atrair é o bem. Buscar a paz com perseverança. O mundo precisa de paz. Paz não é uma pessoa, paz não é um conceito. A paz é Jesus Cristo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não dou como dá o mundo. É isso que nós temos que aprender. Paulo escreveu aquele texto que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais entrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama Deus sabe que vai ter os seus olhos abertos, sabe que vai ter os ouvidos abertos para ouvir aquilo que vem de Deus. Sabe por quê? Porque se você olhar o que Paulo escreveu lá em Romanos, que foi lido há pouco, vai entender o que Pedro escreveu aqui no versículo 12. Lá diz, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que Deus tem preparado. E a resposta está aqui no versículo 12. Cada um de nós
É isso que o texto está mostrando. Os ouvidos de Deus estão atentos à nossa oração. Se nós queremos dias felizes, nós temos que realmente confiar nesse Deus. E confiar porque nós podemos ter uma certeza. Deus nos torna pessoas especiais. E é isso que nós queremos mostrar, né, que nós somos pessoas especiais. Tem uma música que diz que para Deus você é especial. E que nós agora vamos também louvar a Deus cantando, para Deus você é especial. E nós somos especiais. Porque só por sermos especiais é que os olhos de Deus estão sobre nós. Por sermos especiais para eles, os ouvidos de Deus estão atentos à nossa oração. Por sermos especiais, Deus ele busca colocar em nós essa paz que vem dele. Vamos adorar a Deus dizendo, para Deus você é especial. Você é especial. Para Deus, você é especial. Ele guia seus passos, Ele sabe de tudo, Ele dá o melhor. Pois para Deus você é especial. Se as lutas da vida parecem que vão sufocar o amor, se os maiores problemas parecem que roubam a paz, não perca a esperança, pois Cristo lhe estende a mão. Sinta seu toque, lhe entregue o coração. Viva com Cristo e Ele vai se alegrar com você. Pra Deus você é especial. Pra Deus você é especial. Ele guia seus passos, Ele sabe de tudo, Ele dá o melhor, pois para Deus você é especial, especial. Nós queremos agora ter um momento de oração. Pai, como é bom saber que o Senhor nos chama de pessoas que são especiais para Ti. As lutas da vida parecem que querem nos derrotar, nos vencer, nos jogar no lixo, mas o Senhor vem e nos levanta. Nos levanta porque o Senhor mesmo está dizendo através do Teu servo Pedro, se nós queremos ter momentos de uma vida tranquila e feliz, nós devemos viver, Deus, aquilo que está da Tua vontade, nos afastando do mal, ficando, Deus, aquilo que não agrada a Ti, nos afastando disso, mas sabendo, Deus, que os Teus ouvidos, os Teus olhos estão atentos aos nossos pedidos, aos nossos clamores, às nossas orações. A Tua palavra, Deus, quer nos transformar, a Tua palavra quer nos renovar, a Tua palavra quer nos capacitar. E que nesse momento, nós também possamos lembrar, Deus, mesmo que essas bagagens que nós carregamos de dor, de angústia, de perda, muitas vezes de raiva, que nós possamos deixar aos pés da cruz de Cristo, Deus vai ajudar a levar as nossas bagagens. E sabe por quê? Porque nós somos essas pessoas especiais que vêm
esse amor de Deus que vem dos céus, amor que vem da eternidade, o cuidado que vem do reino de Deus. Te damos glórias, ó Deus, te adoramos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, e que realmente, que o nosso dia a dia seja feito, Deus, com essa Tua presença, que o nosso dia a dia, o nosso pensar e planejar seja conforme a Tua vontade e o Teu querer. Te adoramos, glorificamos o Teu nome e pedimos que também o Senhor venha ouvir os nossos clamores. Fazemos isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde, levante o rosto sobre ti, te cuide, te torne-se essa pessoa tão especial. Você é especial a ponto de Ele enviar o Filho amado, Cristo Jesus, por ti, por mim, e que Ele então te acompanhe em todos os momentos. Fique na paz, na graça e no cuidado do Salvador. Amém. Nós queremos terminar esse momento agora cantando um hino que diz: cuida bem, Senhor, que Deus possa estar cuidando de cada um de nós. Aqueles que estão à minha frente, Cuida bem, Senhor, daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Daquelas que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daquelas que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daquelas que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. Caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Cuida bem de mim, Senhor. Que nós possamos ir nessa certeza de que Deus cuida de cada um de nós, tanto daqueles que estão à frente, estão do nosso lado, onde estiverem, Deus vai cuidar. E que você tenha de fato uma boa semana e abençoada no Senhor. Fique na paz e na graça. Amém.